Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso episódio piloto do Fishboy. O tema de hoje é podcast. Sim, por que vocês escutam podcast? Bom, na situação atual é porque não tem nada pra fazer. Na Mas segunda nas opção situações normais é porque eu não tenho nada pra fazer também. é pra lavar louça. Então a gente acabou de descobrir que esse podcast é de um bando desocupado. Não necessariamente tem. Quando eu tava no SESC, que eu tinha que ficar 50 anos sem fazer nada, esperando abrir, eu ouvia podcast, mas também ouvia enquanto tava vindo pra casa. Eu escuto no ônibus, porque 2 horas dentro de um ônibus Tu parado não é tem nada pra foda. fazer. Realmente. Então. E tu, Lucas? Cara, eu acho que, assim, podcast pra mim é uma coisa bem interessante, porque a gente tem que parar pra pensar. Pensa assim, ó, pensa grande, pensa que nem o nosso presidente, assim. Putz. Tem que, tem que parar pra pensar que é o quê? É uma coisa pra galera não se sentir sozinha, assim. Tem muita gente que fica parada por aí sozinha pelo mundo e só quer escutar alguém. É muito melhor do que você ficar vendo a cara da pessoa, você só escutar. Por exemplo, tem alguns podcasts que eu escuto que é só os caras falando merda durante 40 minutos. É o que eu gosto. Ah, não, mas aí tem aqueles podcasts, tipo aquele que tem do jornal lá, que o pessoal só faz de notícia mesmo. Então tem gente que acaba, por exemplo, tá fazendo alguma coisa na tua vida, tipo fazer um café da manhã, um almoço, ou no trabalho mesmo, pra tu não ficar lendo, tu escuta. Eu fico lavando a louça, escutando o Cid falar. Ah, teve alguns podcasts que eu escutava pra dormir também. Eu não consigo escutar podcast pra dormir. Também não. É bem. Eu consigo escutar podcast pra rir, mano. Tipo, geralmente eu escuto podcast que os caras só falam merda. É, Geralmente é isso aí. Mas é porque acho que podcast pra notícia é uma coisa assim que tu tem que ver em um certo horário, sei lá, tu tá no carro, aí tu tá com o Spotify linkado no teu celular e tal, no SoundCloud, pá, aí tu escuta os podcasts. Mas pra isso tem a rádio, né? Ah, mas na rádio, por exemplo, tu vai ficar ouvindo 2 horas no conteúdo onde a maioria das vezes é poluído por comercial. não, e Ou a na rádio, notícia é como o curta. cara não tem edição, não tem nada, ele vai ficar falando e vai ter hora que ele não vai ter mais o que falar, ele vai ficar, então, gente, é 7h37, hein? Opa, vamos tocar aqui as melhores músicas do verão 2020. Vai ser isso. E aí depois acontece alguma coisa e aí o cara vai falar alguma coisa que preste, mas o foda da rádio é que tu fica escutando o rádio e aí tu tem que ver se o cara sabe falar alguma coisa. Não, fora que a rádio, eu acho que a única parte que tem realmente alguma horário da rádio que tem realmente uma parte voltada só pra notícia é a parte 6 horas. das 6 horas lá, que é a parte do Voz do Brasil. Fora Nossa, isso, nossa. é basicamente o pessoal lendo as manchetes do jornal do Facebook e pronto. O podcast, pô, pra mim tem que ser com temas, tipo, atemporais, entendeu? Por exemplo, eu vou escutar um sobre notícia, sendo que eu vou escutar essa notícia há um mês depois, porque a maioria é gravado. Não vai fazer sentido ali, entendeu? Não, Isso Não, mas, mas você- aí você é foi o tipo burro. de conteúdo que tu procura, pô. Pois é. Porque tem Podcast pode ser de que é qualquer gravado. coisa. Tem podcast que é gravado 6 da manhã e 7 da manhã já tá no ar. Não é caso do nosso. Mas sei lá, se tu tá procurando notícia antiga, sei lá, tu tá muito atrasado, bicho. É. Mano, eu acho que o podcast ele é uma espécie de rádio pra quem quer ouvir coisas que ele gosta de Sim, ouvir, tá ligado? também. Coisa que não passa na rádio que ele quer ouvir, porque o podcast ele fica gravado, então a hora que a pessoa quiser ouvir tá lá. Não precisa ter uma hora específica. Então é algo que ele deseja ouvir do assunto que ele quer ouvir, que ele gosta de ouvir. Entendi, você não falou todo, batendo até palma aqui pra você. Cara, você sintetizou tudo que a gente falou, aqui. mano. Eu ainda acho que podcast, na moralzinha assim, é bom porque a gente tá, sei lá, eu tô escutando Não Ovo aqui, aí eu escutei 2 episódios do Não Ovo, falei, pô, cansei de comédia, aí eu vou ouvir uma notícia, aí eu pulo pro podcast do G1, aí eu volto e vou escutar o podcast lá de esporte. Aí eu passo o dia escutando podcast. É meio que eu monto a minha própria rádio, entendeu? Entendi. E qual é os podcasts que vocês estão ouvindo? Eu escuto o Nerdcast, o Matando Robôs Gigantes, o Não Ovo e o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki.
E por que tu... Que eu escuto? É, Ah, aquele negócio, né? Ah, A Ah, gente, né? ah, O é isso Du, aí, Ah, eu verdade. escuto não, é porque, por exemplo, Ué, né? tu poderia usar teu tempo livre pra ouvir música, pra, sei lá, ganhar XP no jogo, qualquer Se um. tu me informar uma música que dure 3 horas e meia, manda aí no Rapaz, tu zap. pode ouvir a discografia completa da Legião Urbana em 3 horas. Pois é, a cara, mano, discografia completa do Legião Urbana em 3 horas. E aí, que mais depois? Porque o Projeto Humanos tem 30 episódios. 3 horas tu pode Tu vai escutar ouvir outra 2 banda. músicas do Dream Theater, pô. Mas tu, Felipe, tu não escuta porque tu só vê coisas com menos de 1 hora e 40 minutos. Então, a tua Viu? opinião nesse assunto aí não tem força nenhuma. Eu quero deixar uma indignação aqui, que o Felipe nunca assistiu 300. Tu já assistiu 300, 24 Felipe? anos, Eu já 24 falei Ainda pra não. tu parar de utilizar esse argumento dos 24 anos. Isso não pode. isso aí É. rebaixa o cara, pô. O cara já tá na segunda faculdade, não assistiu 300. Olha aí, ó. Isso aí é argumento ad hominem que o Douglas está usando contra o amigo. O cara vem lá de longe me Não, xingar, me dá uma mano. justificativa pro cara não assistir 300. Não, não ser tem, a mas o duração. problema é você estar usando o seu discurso ad hominem aí. O problema não é o que você tá falando, o problema é do jeito que você tá falando. Então vai, Felipe, que podcast tu escuta? Por quê? Cara, Que horas? eu. Quando? Onde? Caralho, bem específico, né? Número do cartão. Eu comecei. Senha, CVV Eu co- também. Bom, eu CPF. comecei nesse mundo de podcast ouvindo o pessoal do Tambacast, que é daqui de Manaus. Quando O um cara amigo meu parece falou. que tá usando droga. Eu comecei nesse mundo dos podcasts, porque, nossa, parece que tá Depoimento do Fantástico, né? Aí um amigo meu me falou, mano, eu tô gravando uns negócios aqui, tipo, escuta aí e vê se tu acha legal. Aí eu comecei a escutar gravando. e achei. Tô gravando. Aí o os cara negócios mandou um podcast de diferenciados. 1 minuto e 45 pro Felipe, ele falou, não, aí não vai dar, amigo. Aí você tá testando a Não, nossa amizade. o primeiro podcast que eu ouvi tinha 54 minutos, alguma coisa assim. É menos que 1 hora e meia, Luiz. É menos de 1 hora e meia e 40 minutos. Por que que tu utilizou isso como uma defesa? fica difícil. Daí eu comecei a gostar e vi que era temas que era tipo, que eu queria escutar sobre. Os caras falando merda sobre aqueles temas e eu fui procurando mais podcast, por exemplo. Hoje, atualmente, eu tô escutando o Tambacast e o Mapingonerd. São da galera aqui de Manaus também. O cara é muito Só maluco. É, mas só esses dois? Não, só esses dois que eu tô acompanhando atualmente. Então é só esses dois. É. É, beleza. Beleza. Beleza, Obrigado. então. Eu Obrigado, tenho que- Felipe, pela sua participação sem valor a ser mensurado por nós aqui. Nós não temos a... Talvez nem entre no podcast. É, Entra assim, pô. Eu, assim, os podcasts que eu acabo escutando muito, assim, eu não ouvo. O que mais escuto eu não ouvo. Mas, sei lá, eu fico... Não é, tipo, sai um episódio eu vou escutar, eu não ouvo. Sei lá, eu deixo lá, encher de episódios. Aí que eu vejo mais interessante eu vou apertando. Mas eu escutava muito na academia. Pra, tipo, tô lá levantando peso e aqui o Lucas Anutilismo e o Matheus Canela falando aqui no meu ouvido. Refresca! Rapaz, você viu que saiu aquela notícia Bagulho é hardcore. ontem aí no jornal O Globo? O presidente vai mandar multa para quem estiver mamando no meio da rua. É uma coisa, é um absurdo. A gente não pode impedir a mamada daqueles que precisam, gente do céu. Enfim, tu só escuta esse ou tu tem outros? Não. Eu escuto eu escuto Dr. Morte no Spotify, que é um podcast que fala sobre casos de medicina muito louco aí, de mortes que aconteceram na medicina. Eu escuto também uns de detetives, onde o cara vai falando como é que ele conseguiu solucionar o caso. Também escuto bastante de notícias. Eu escuto do G1, tem do Globo Esporte,
tem o do canal Desimpedidos no YouTube, lugar de futebol. A gente é um mix aí de podcasts. O meu Spotify geralmente é só pra isso. E pra escutar Super Combo. Ô, louco. Cara, Bem escuta louco. Super Combo. E aí? Tu escuta Tim Maia? E aí você vê que isso não é nenhum demérito pra ninguém, cara. É por isso mesmo. Eu não questionei o gosto musical de ninguém. A música mais famosa do Tim Maia tá dentro do Spotify? É porque só apareceu depois de muito tempo essa música, junto com as outras do Racional. A Racional é muito bom, inclusive. Que mais? O Lucas não falou, o outro Lucas não falou o podcast que ele lê. Que ele escuta, na verdade, que ele lê podcast. Vendo Ele bolo. lê podcast, né? Tu escuta podcast, Lucas? Cara, eu sempre tenho que ter um retardatário na turma, tá ligado? Aquele burro pra ficar só escutando e fazer uns comentários meio bota depois. Mas assim, eu conheço o Nerdcast, como o Luiz disse ontem pra gente, né? Em off. Eu conheço algumas histórias por causa do YouTube, do Nerdcast Stories. Eu acho que só isso mesmo, eu não tenho muito essa... Pelo menos coisa de ele ouvir sabe as podcast, histórias mais mas eu engraçadas. conheço, sim. Pelo menos umas histórias Conversa boas comigo, eu mulher! conheço ali do Conversa Nerdcast. comigo! Eu não tenho marido. Cara. E só isso. Por enquanto. Então, eu escuto 4 podcasts que são bem, tipo, diferentes um do outro. Muito diferentes. Um que eu escuto bastante é o Resenha, que é de um amigo meu daqui de Manaus. E, tipo, é bem aleatório. Ou ele fala de educação, ou ele comenta algum evento que tá acontecendo, tipo algum filme, etc. Outro que eu escuto bastante é o Sinapse, que é do Ciência Todo Dia, com o Pedro Lois, que ele fala bem calmo sobre qualquer coisa e te convence que tu vai morrer. E os outros dois que eu escuto, tipo, quando dá tempo, quando eu vejo que tem alguma coisa interessante, é o Flow, que é do Flow, eu 3K, escutei 2. que é Escutei 2. sempre tem algum youtuber, algum músico que vai contar alguma coisa que a gente não conhece. Isso eu acho interessante. Ou o Nerdcast, quando tem alguma coisa que eu paro e vejo, vou ver essa merda aqui, pra ver se eu consigo tirar belas risadas do meu psicológico. E é isso. Caralho. Bela risadas do meu psicológico. Belas risadas. Belas histórias cristãs. Amém, irmãos. Ateu versus crente. Ponto MP4. Servente Assembleia desafia de Deus. patrão. Cortando peixe e pedra. Na África não tem peixe! Na África não tem peixe. Não, lógico que não tem peixe. Como é que vai ter peixe na África? Tu acha por que que É as pessoas seco, é moram- deserto. Como é que vai ter peixe no meio do deserto, gente? É só uma questão de bom senso, meu Deus. Né, piazada? É piazada. Essa gurizadinha aí só fica na internet o dia todo, não sabe mais as coisas. Fica falando com o celular. Aí você tem que ver, olha só, podcast. Eu escuto o Não Ovo há bastante tempo, né? Vocês sabem do meu histórico de dicção. E o Nerdcast eu escuto há mais tempo. Eu escuto, sei lá, a gente tá em 2020, né? Escuto Nerdcast desde 2013. E aí, eu lembro que era na época, um pouco antes, que tinha acabado de sair o episódio 2 do RPG. E eu não escutei, porque, caralho, RPG é uma merda. E aí, agora, hoje em dia, eu espero todos os episódios saírem do de RPG. Porque eu fui influenciado. Não, eu comecei a ouvir podcast ano passado mesmo, porque fui querer saber. Eu fui querer saber, o que deve ser, né? Já tinha visto falar muito. Aí eu, vou ouvir. E ouviu. Aí eu vi, gostei e é isso. Quando eu não tô no YouTube, tô escutando alguma coisa. Eu já percebi há muito tempo que eu não escuto, não vejo mais tanto vídeo no YouTube, que não seja de alguns canais específicos, é só podcast. Eu Não, só escuto.
O YouTube eu uso só pra ver canais específicos. Quando eu paro assim pra ver a parte do recomendados é porque realmente eu não tenho Isso, nada e pra tem, fazer, ou não tenho nada pra escutar. e tem Então, canal no YouTube Quando a gente que para eu pra parei de ver porque eles têm podcast. Porque eu não gosto mais daquele negócio de parar pra ver um vídeo. Quando a gente para ver peixe pedra é porque tá atento. E o Servente desafiou o patrão. E perdeu. Perdeu. Rato morrendo eletrocutado. Não, 10 armadilhas de rato. Isso aí também. não, top 10 armadilha de rato. Caralho. Mas aí, Olha, a gente nem falou dos podcasts. Caralho. Dos podcasts legais. Por exemplo, olha só. O Nerdcast é o mais famoso do Brasil e dos maiores do mundo aí. Acho que todo mundo conhece. Mesmo que não tenha escutado, todo mundo conhece. E aí, por exemplo, eu escuto o Caso Evandro do Ivan Mizanzuki. Eu acho que ninguém aqui mais escuta esse programa, essa série. E é um programa policial de uma história que aconteceu no interior do Paraná. Há, sei lá quanto foi, há 20 anos atrás, acho, pouco mais de 20 anos. E aí, ó, é interessante que ele fez uma ele mesmo foi lá e fez uma investigação para saber o que tinha acontecido no caso, o que tinha, se as mulheres que mataram o Evandro são realmente culpadas. Ele não quer provar nada, ele é simplesmente um jornalista no caso. E aí ele faz essa série, tá fazendo, e acho que tá prestes a terminar, mas ele tá fazendo com o tempo e tudo mais. E aí, por exemplo, eu escuto Não Ovo, que tem um episódio que eles fizeram sobre beijo. Eles falaram sobre beijo. E é isso aí. Achei interessante o interesse. Mas o que de tão bom tem nesse episódio do beijo do Não Ovo aí? Nada, eles falam sobre beijo. Quem é que eles beijaram primeiro? Qual tipo de beijo é bom? Eles falam sobre beijo. Faz sentido? faz. Não. Claro que faz. E eu tendo a ficar do lado do Douglas, porque se o Felipe disse não. Quando tu fica com teus amigos, tu falou que qualquer coisa, pô. Então, tipo, os caras conseguiram fazer isso de uma forma de Não. É diferente. Depende. É diferente. Não, Você não a diferença é compreende. que eles vão Eles chegar não lá, estavam eles já falando vão ter uma informalmente. Eles já vão ter uma pauta pra seguir. É como a gente falar, é como se a gente chegasse, por exemplo, amanhã vai ter aula, bora conversar sobre isso. E a gente chega lá e fala sobre isso. Por exemplo, no episódio de rodeio do Não Ovo, eles fizeram o episódio porque eles não tinham nada para gravar, e aí o Lucas falou, olha, o Didi Braguinha tem voz de locutor de rodeio. Aí o Cid falou, beleza, a gente vai falar sobre rodeio. E aí foi. Ah, mas tipo, por exemplo, o do Pedro Lodge lá, o Sinapse, né? Ele começou a fazer porque os vídeos dele demoravam muito para ser editados, muito mesmo. Ou ele tinha um certo tempo para começar a upar os vídeos dele no YouTube. E como muita gente tinha essa sede por conhecimento de ciência e esse tipo de conteúdo não é tão fácil de achar na internet. Ou se tu acha, pode ser mentira. Pode Ou é ser? mentira. Não, tu tem muitos canais bons de ciência no YouTube. Você ouviu, Só Douglas, que acharam pirâmides escondidas no fundo do rio Amazonas? Pois é, ele chegou lá e decidiu fazer podcast pra fazer, lógico que comentado um tema específico, mas, né, acho que é mais fácil que fazer um vídeo. Até porque eu acho que do jeito que a gente vive hoje em dia, não agora na pandemia, mas antes a gente vivia uma vida muito corrida. Então, tu parar pra fazer uma edição de 5 horas pra um vídeo de 10 minutos é algo tipo... Melhor tu chegar e gravar direto, falar, só sair falando e postar. Mesmo no máximo cortar aqui e ali e é nóis. Põe uma musiquinha e a gente cria um podcast e é o que a gente tá fazendo agora, porque não tem nada pra fazer. Que é o resumo do que é um podcast. Não, é o resumo do que é uma pandemia. Não, um podcast. Você tá desmerecendo o trabalho dos caras, dizendo que os caras não tem nada pra fazer. Não. Na pandemia você tá sendo obrigado a fazer alguma coisa pra não ficar sem fazer nada. Tá bom.
o podcast, tu teoricamente não teria nada pra estar fazendo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa aleatória do universo, no espaço-tempo. Menos sair de casa. Não pode sair de casa. Ah, minha tia ontem ia lá com a roupa lá fora, ela não pode, vou levar lá Mano, não tem... pode sair de E as casa. loterias? Como é que tu acha que as loterias viajam hoje em dia? Os A velhos têm que ir lá, loteria. mano. Mas a loteria já tem um vidro à prova de bala na frente, tá? O máximo que a mulher pega o dinheiro tem que passar o quinjal na mão. Aí, ok. Vai passar Não, o mas quinjal ele no tá dinheiro. falando que velho não paga Mano. conta via banco. Velho não Mano, tá o velho indo. não paga conta, ele só faz jogo da loteria. Bicho, jogo do Não, bicho. velho, ele pega o ônibus no bairro dele, entra, vai até o centro, volta pro bairro e sai dois no mesmo lugar que ele entrou, porque ele só queria andar de ônibus. Não, velho vai no centro jogar na loteria, comprar um Naquela peixe e loteria voltar pra casa. que é atrás do colégio militar. Caralho. Ei, respeita, tem a do PAC também, tá? Aqui E a uma da parada. 7. Ó, já fez um rolê no centro. Tu faz o jogo em uma, tu paga a conta na outra. E recebe o dinheiro da aposentadoria na outra. Ó, Stonks. Olha o corona passando aí. O Lucas não falou de novo. Quem, eu? Não, o outro. Ah, tá. Ué, eu tô aqui. Ele tá ouvindo um podcast ao vivo. Não, vocês estão entendendo que ele não precisa mais escutar no Spotify. É, velho, é isso aí, tá ligado? Eu vou só ao vivo, depois eu fico só conferindo. Ah, mas aí, olha aí, ó. A gente pode vender o stream do podcast da gente pro Lucas. Tá bom. Cobra aí, ó. Eu 3 acho- saladas. Já era. Eu acho que não vale muito essa troca aí, não. Essa troca aí de favores. Se você escutou isso até agora, é porque a quarentena tá pesada, hein, amigo? É isso aí. Segue a gente nas redes sociais, ou seja, só no Instagram, @fishboypodcast. Valeu!